Parte 3. Amor de Sol, Lua Serena. M. Catacumbo Waves. Há quem brilhe na segunda fileira e se eclipse na primeira. Voltaire. 1. Dizia as más línguas que eu era filho de chocadeira e bastardo. Apesar de varão, não aparentava lá aquelas coisas com meu pai, um homem exilado no meio das plantações com suas premiações esportivas tão tolas. Como disputar com alguém que veio antes de mim, sem um gênio misturado, bem mais interessado e interessante? Eu havia sido feito para a derrota. A mãe, que eu nem cheguei a conhecer e que todos diziam ser a pior espécie, uma dessas vagabundas de estrada sem sorte, morreu antes de ver o meu quarto azul melancolia, pintado com as cores daquele homem animal melhor do que eu, que nunca havia sido um derrotado e acabava tudo com honrarias e êxitos. Com um punhado de discos de vinil sobre plumas e paetês, trancado no meu mundo, sempre escolhia ouvir o Aladdin Sane, do David Bowie. Talvez pelo nome sugerir algo similar a uma senhora insana, a Lady Insane. E gostava de me caracterizar e pensar como uma mulher desvairada e insana. Isso me amaldiçoou a não cruzar os corredores sociais quando vinham visitas em nossa casa. Hoje, por exemplo. Meu excesso de brilho nos olhos, unhas pintadas e vestido até as canelas, quebravam com a rudeza e hospitalidade daquele homem-pai tão limpo, de barba feita, cabelo cortado e feição de sujeito boçal. Nariz alongado, com um olhar sempre fechado, ferido na pele pelos dizeres e ditados de seus pais e dos pais dos seus pais, todos ancestrais à invenção do fogo. Fui batizado e criado como menino. Mas escondido fazia bonecas de palha no celeiro, usava os lençóis como capas imaginárias, envolvendo a minha pele como a seda envolve o corpo de qualquer mulher. Amoras silvestres pintavam minha boca, os batons naturais que a vida me dava ali mesmo no jardim, sem precisar ir até a cidade encarar os olhos amedrontados daqueles homens e mulheres que não sabiam se divertir. Como saberiam? Mal sabiam quem eles eram, aonde eles estavam, para onde eles iriam. Eu sabia e sempre soube. Estava atrelado sobre a minha pele a sensação de subir sobre um escarpão vermelho de bico fino, a única herança da mulher que habitava uma lembrança criada e que todos em casa chamavam de minha mãe. Minha mãe de verdade, nos meus devaneios, viria dos céus com a minha família. Isso já era um fato acertado pelas pendências e dívidas do karma reverso, e eu... Abaixe o volume deste rádio, não consigo conversar na sala, disse meu pai, escancarando a porta do meu quarto aos berros. Não posso descer, nem sair, nem ouvir música. Que horas é meu banho de sol, senhor carcereiro? Já viu que horas são? No meio do nada, onde vivemos, nem os relógios trabalham para o tempo, homem. Que diferença vai fazer? O barulho só vai incomodar os mosquitos, corujas e sapos, ou vai me dizer o contrário disso tudo, você que sempre foi tão certo? Este barulho me incomoda. Não é o barulho, sou eu. E você bem sabe disso. Eu existir é o mesmo que você não sustentar a imagem intacta que tem. E tenho cada dia mais gosto de representar este papel na sua vida. Escute aqui, garoto. Se continuar me desacatando, pegue suas coisas e vá embora. Não preciso sustentar alguém como ti no mundo. Minha obrigação já foi feita e é um homem crescido e detentor das suas próprias escolhas. Poderia casar-se com uma mulher que fosse honesta e submissa, ter filhos batizados aqui perto na nossa igreja, erguer com o seu trabalho a terra de todo dia, mas para quem tudo isso? Erguer o que com meu trabalho? Vender as migalhas do que eu sou, isso sim, para aqueles que cada vez mais enricados com excesso de suor e labuta alheia. Desliga a porcaria do rádio e por hoje eu quero silêncio. Eu não queria o silêncio. Queria o ruído da minha voz entrando e saindo pelos ouvidos dele, dizendo em bom e alto som, sou viado. Tombei sobre a cama, pestilhado com ideias ruins, calado mais por desânimo do que por imposição de ordens. O céu anêmico transbordava de estrelas. No mais alto, conspiravam todos os deuses sobre a pior das traições da espécie. Via-se isso nos rastros luminosos das estrelas cadentes que passavam de segundo em segundo, queimando de leste a oeste todo o céu. Não parei para observar atrás de uma janela encardida e sem cortina. Fui até o campo, que nesta época do ano estava limpo e claro. Como a minha alma, quando expurgava as delicadezas e parcimônios de
afetos paternos. Com ricos meus sapatos impregnados com terra e orvalho, abri uma garrafa de vinho e contemplei o espetáculo. Eram pontos e mais pontos em expansão, ligando planetas e estrelas que não sabiam de sua própria existência. Deveria ser agradável brilhar sem nenhum motivo, sem saber que se existe. Calendoscópio mental de flores para todos os mortos e afeminados. Bati com a cabeça em um reflexo sedutor e deitei na grama. Um objeto esférico de fogo me paralisou pelo medo. Como um rastro serpentuoso deixado na escuridão, uma forma simétrica me enchia de chuva lodosa, um líquido viscoso escuro mais denso que meu sangue. Entrava sobre mim e me sentia uma ratazana imunda, coberto de cogumelos em um tronco partido e rachado ao meio. Os trovões e relâmpagos do céu encenavam um show mitológico de horror e escurecia como as nuvens de vapor mais gasosas do que a fumaça que subia do meu corpo quente de jovem, caído sobre um punhado de nada. Eram luzes que vinham de um ponto cada vez menos distante sobre minha pele, dando o sentimento da aspereza e acidez na boca, corroendo meus braços e subindo até a linha do pescoço, fazendo brilhar no meu polegar esquerdo a palavra derrota, tornando-me um homem fluido e sem gênero. Tornava-me alguém desacordade e abandonade. Acorde, menino. Se seu pai lhe pega aqui fora com esta garrafa de vinho vazia, só Deus sabe o que acontece, disse Orion, a empregada da família que cuidava de mim desde pequeno. Que horas são? Que dor de cabeça horrível. Devo ter me embriagado ontem à noite e tive um sonho estranho. E que sotaque é esse que está falando dessa forma, garoto? Sotaque? Sou o mesmo garoto de sempre. Com menos dignidade, dormindo bêbado fora de casa, mas... quem nunca? Levantei como uma fada. Uma fada estereotipada que não andava, flutuava. E estava flutuando dentro do caminho da minha luxúria e lascividade, abrindo meu manto florido e molhado entre a negação de beber mais alguns copos de vodka com comprimidos e a vontade de vomitar até as tripas no sofá que meu pai sempre sentava na sala. Entrar naquele sepulcro que se chamava lar não estava nos meus planos imediatos. Mas precisava de uma xícara de chá sem tempestades e catarses, um chá quente de sumiço e ressaca moral. Precisava da minha cama e do meu aparato de elemento fixo, meus discos e plumas, meus cigarros e minha caixinha de joias falsificadas. O rádio estava ligado na cozinha. Fui até lá para desligá-lo. As estranhas aparições foram registradas por telespectadores em todo o país. O presidente anunciou que serão tomadas medidas de controle e prevenção para determinar as possíveis causas das luzes misteriosas e sinais não codificados em plantações. Há relatos de desaparecidos e mortes misteriosas por todos os lados. Orion materializava-se numa frequência estranha a mim, os lugares que precisava que ele estivesse. Não contive o velho hábito de entrar nos lugares sem ser chamado. Tudo está em ordem, vê se desliga este rádio, Orion. Fiz um chá para você, não quero ver doente. Vou tomar essa xícara e deitar. Se alguém pedir por mim, estou desaparecido como esse punhado de gente com sorte. Endoidou de vez, agora falo que ninguém entende. Subi e dormi por 16 horas ininterruptas. 2. Chovia lá fora e eu não conseguia mais sonhar pelo peso da minha própria consciência. Desci até a cozinha roubando as flores mortas de um copo sobre a pia. Meu polegar ardia e só então percebi que não havia sido um sonho. Lá estava a derrota. Habitualmente eu enfrentava a chuva para colocar a cabeça em ordem. Não seria aquela tempestade que me deixaria ali dentro. Fui lá para fora. O que é aquilo? Saí da estrada e corri em direção às luzes. Havia murmúrios de vozes estranhas por toda parte. Talvez estivessem apenas na minha cabeça. Era como um chamado. Quanto mais perto daquele clarão, mais minha pele ardia. Até que a tempestade cessou e fiquei cara a cara com uma sombra que vinha em minha direção. Pensei que fosse algum efeito da vodka com os calmantes habituais. Não, é uma abdução. Tentava correr para me salvar daquele Drácula de olhos delineados. Quando olhei para trás, acabei sendo engolido por um dragão que veio da lua. Rodopiava dentro de um espaço e tempo. Esticava e diminuía como em um buraco de Darko. Não estava mais no Kansas. Aquilo me parecia um tribunal, disperso no infinito não sólido.
3. Sentados e sentadas da esquerda para a direita em um formato circular estavam os deuses e as deusas ancestrais e seus signos, observando atentamente o diálogo que se travava entre o Sol e a Lua na abóbada celeste. Você tem o direito de se sentir prejudicado. Exclamou a Lua. Não desvie o seu olhar. Não desviarei meu olhar, porque já não temo o mal que me causastes. Como direi e pretendo elucidar para vossos senhores e senhoras? Sol preencheu o lugar com seus raios e sua voz, ressoando pelos limites de expansão de toda a matéria do universo. Ainda em processo de entendimento, eu estava trocando de pele. Era como se sentisse uma mão escura e pesada esmurrando minha garganta, tentando sair pela boca, quebrando todos os meus dentes e ossos. Eu sentia que aquilo que eu tinha naquele plano espiritual era como uma pele ou casca elástica flácida de um homem sem moral e culpado. Culpado por ser um homem, culpado por não ter moral. Culpado! Ouvia-se por toda a sala. Acalmem-se, poderosos e poderosas deuses e deusas, gritou o deus oculto parando a barca do sol. Sentem-se, levantou Ísis, impondo ordem ao caos. E deus oculto, eu sei seu nome. Lembre-se que o livrei do veneno da serpente. Culpado ainda ressoava dentro da minha caixa de Pandora. Deuses e deusas soberanos e soberanas, continuava Ísis. O fato que deve ser julgado aqui não é o envolvimento destes dois astros no universo celeste, mas o resultado que dele se procedeu. O oráculo previu que dentro desta sala estaria o traidor que trouxe Serqué, a deusa escorpião do mundo dos mortos. É este crime que deve ser julgado. Do que vale o poder de uma palavra perante o império de um silêncio? Julga-se aqui o que não pode ser falado, mas compreendido neste plano espiritual elevado. O que me dizem sobre isso, presente Sol e Lua? Digo sobre minha conduta, que apesar de iluminar o dia com os meus raios, cegando a visão de qualquer inocente, nada tenho com isto, disse o Sol, recusando-se a olhar para a Lua. Pois nada tenho a declarar sobre o fato. Permaneço em silêncio sobre todas as minhas fases, durante as noites mais claras e mais escuras. Sobre a sombra dos que dormem, garanto que nada vi. Eu apenas fecundava os meus versos e criava nos meus passos um rebanho de ilusões. Não foi minha culpa ter perdido a rota em um entrocamento de rios encaracolados, dando de cara com o frondoso castelo maiano, revestido com 20 e uma pastilha nos mais variados tons de prata. Continuava o Sol. Diz uma antiga lenda que a cada 10.000 anos 2 almas são postas em silêncios mortais para celebrar a complexidade dos tempos. Se usássemos a máquina para amarguras, pranayama, sugeriu Buda. Você não pode tratá-los assim, interrompeu Ísis. Eles possuem sentimentos. E por ter passado por bilhões de galáxias e esferas celestiais, sabe que não estarão desamparados e sós dentro de suas amarguras. É loucura pensar na solidão. Levem em consideração que cresci sob a tirania de uma líder opressora que deixava que meu brilho se restringisse ao brilho dela, colocando sobre mim metade de todas as sombras e espaços vazios universais, disse a Lua. Preciso expurgar tudo o que sinto. Este discurso talvez seja longo, prezados deuses e deusas. O Sol levantou-se como se fosse horário de meio-dia. Eu sabia que não encontraria você, Lua, nem na borra de café, no horóscopo semanal e um trevo de 4 folhas. Não estaria lá porque você é como o tempo, inconstante e imutável, de fácil maleabilidade e difícil compreensão. Não estaria mais lá sendo a mesma 2 vezes. Nem se torturasse Cronos, senhor do tempo eterno e imortal, enfeitando todos os segundos multiplicados em minutos, tic-taqueando sobre os dias e as horas intergalácticas e extraplanetárias. Ela era a pessoa certa na hora errada, como um espelho quebrado com 2 projeções, um buraco de minhocas e seus mistérios. Como você pôde ser um rascunho ou uma sombra, quando está constantemente escrevendo a sua e outras tantas histórias? Não pergunto meu signo de representação quando vejo a ingenuidade de uma criança humana me desenhando plano e arredondado, como se fosse apenas um signo. Não ligo para a imagem. Todos os dias ela se desfaz e se refaz, perpetuando novos horizontes e signos. E são ávidos esses períodos em que lhe vejo partir com Serqué,
dizendo não saber para onde está indo. Percorri o mundo das súplicas e joelhos, andei quilômetros solitário. Hoje compreendo que o que tinha não era o fardo de uma doença ou a sombra de um mundo. Apenas era o impulso de uma estrela jovem e selvagem que me deixou mais forte do que eu pensava que fosse. E o que me diz agora, Lua? O que queres que eu diga? Já não está farto de me fazer suas perguntas, seu arrogante? Prefere que eu responda de um modo erudito, de um modo bonito ou com uma outra linguagem menos rebuscada? Prefiro que seja verdadeiro e menos ensaiado. De toda a verdade eu não sei. E não sabendo já me encontro em algum processo. O que você teria ainda para me ensinar que eu já não saiba ou não tenha aprendido? Você se ouviu dizendo isso? Sim, em alto e bom tom. Encarava o sol com um silêncio sem feições. O que tem naquilo que eu digo? Não está no que diz, mas no que não diz. Difamastes a minha terra com seus pretéritos. Veio até mim provocando um eclipse quando já estava se programando para receber Serquê no ritual de cinzas. Paciência. O tempo derruba até os mais sábios. Faz deles reféns de suas próprias escolhas, conclusões e argumentos. O tempo transforma a terra, modifica a paisagem, enriquece o miserável e deixa também na miséria o mais afortunado dos seres. Ele lhe enche de rugas, lhe tira, lhe traz moralidades e imoralidades. Concede todos os seus desejos e sonhos, quebra todas as delicadezas das coincidências. Não acredito nelas. E não é o tempo que faz tudo isso. Sou eu e o mundo. Venerável, rendo-me ao seu raciocínio. Mas você e o mundo são feitos de tempos, e refeitos também com este mesmo pensamento. Cada pedaço seu tem um tempo esgotável. Coloque o nome que queira colocar sobre isso, pinte com a cor que lhe apetece. Até esse diálogo já está no tempo passado. O que quer fazer pelo seu tempo presente? Isso está errado. O tempo também é um erro. Você abandonou tudo por amor? Não preciso falar sobre isso. Não me diga que seu reino está ameaçado por sua doença. Somos dois universos adoentados em contrastes diferentes. Estamos fadados ao próprio processo de nossas mortes e extinção. Eu quero sempre me defender demais, andando na defensiva, enquanto você não tem nenhuma defesa. Não é uma doença que separa nossas condições. Isto nunca foi um problema para mim. Eu discordo. E creio que... Caro deuses! Lua soberana dos campos do sul e sol das montanhas do norte. Não importa o que foi dito ou feito. Interrompeu Ísis, percebendo que não chegariam a conclusão alguma. Estamos deliberando sobre a capacidade de falta da compreensão, onde, pelo que se entende, a comunicação se fez restrita e falha, não é mesmo? Refaço outra pergunta sobre este processo que lhes abateu. Quando eclipsados um pelo outro, digam-me, estar em primeiro é sinônimo de visibilidade e iluminação? O que é estar iluminado? Não, não responda, Buda. Fez sinal com a mão para Buda sentar novamente no seu lugar. Precisa-se chorar rios e oceanos com melodramas sobre os pesos que vocês mesmos colocaram sobre as coisas? Julgo também por encerrado o motivo ao qual nos reunimos nessa presente e já passada a data. E a quem recairá a responsabilidade deste crime de Karma? Perguntou Temis, deusa da justiça. A ninguém. Houve a invocação de uma deusa celestial do mundo dos mortos por intermédio de magia negra ancestral, porém as consequências recairão sobre a consciência das partes, que se pesada não terá sossego até nas horas mais escuras dos dias e das noites. De fato, que isso seja por aqui encerrado. O que me diz, Sol, já que não aprendeu ainda a silenciar-se? Lembre-se, Lua, que neguei e continuarei negando a sua oferta. Podemos até sentar conversar sobre isso, respondeu a Lua. O que mais quer saber sobre mim? Quer que eu me redima por viver a minha vida da maneira que eu bem entendo? Eu estou pensando em mim e não deixarei de fazer isso. Deveria pensar no mesmo. Não, devo pensar naquilo que desejo. Estarei por aqui, não quero que você me reconforte com o horizonte. Se eu virar matéria escura no céu noturno, estarei infinitamente mais sólido e disperso, como meu amor por ti. Aceito essa derrota, mas não aceito permanecer derrotado. Então é isso? Você acha que não teremos mais nenhum tempo futuro? Creio que não. Fala muito sobre um tempo que não é nem mesmo o meu. Não tem problema. Você apenas está sendo sincera. E eu não posso mais viver com isso sobre minhas costas. Não estou preparado para viver desta forma. Não consigo viver assim. Me desculpe. Eu sempre amarei aquele que eu conheci.
toda estrutura, toda forma e sua própria adequação. Eu mudo de formas, nas mais variadas épocas do ano. Entenda. Eu te amo tanto que mesmo que o céu caísse sobre mim agora, com todas as suas estrelas, não me importaria, pois teria a firmeza de seus olhos e a maciez dos seus lábios, o encaracolado de seus cachos. Eu amo tanto a mulher e o homem que você é. Amo suas dores e não posso descrever de uma forma concreta todas essas coisas. É como se o mundo coubesse completamente sobre os meus braços e eu conseguisse unir os continentes em uma pangeia sentimental. Quantos sentimentalismos peguem eles? Gritou Mother Drag, abrindo o espaço-tempo com suas naves espaciais vindas da galáxia de Sissi. Estava aberta o começo de uma guerra espiritual. 4. Minha pele flácida e elástica rompia-se como uma corda em um cabo de guerra. Aquela sensação de parto apertava minha garganta. Toda a disformidade viscosa e negra que sapateava sobre minha cabeça e rodopiava dentro dos meus ouvidos, enegrecendo a minha visão, estava para nascer. Era como estar morto, gerando outra vida, e dentro desta vida falar sobre a vida, como no mundo a metalinguística explica palavra pela palavra. Nascia em mim, outra e outra de mim. O movimento era contrário, sem uma imagem. Então nasceu, sobre os olhos descuidados e desinteressados, o fruto do menino 96. Era escuro como a mentira e o silêncio, em um tom uniforme e brilhoso, mas com uma flor sobre os lábios. Regido sobre a regra da natureza onde o que brilha pode ser perigoso. Quem sabe nasceu em mim, outra e outro de mim, um tanto quanto melindroso e melindrosa. Daqueles e daquelas que nunca reparam sobre outros olhos, amando apenas uma coisa e não o que ela representa. Peguem eles, vadias, e tragam aquela Lefritzer chique em trabalho de parto até mim. Todas as cores do tribunal foram desestruturadas. As drags serviam vestidos de gala e armaduras, com lip syncs, espacates e death drops. Os deuses e deusas em cólera rompiam as barreiras do visível por todos os lados. Atiravam contra um batalhão de prateado, em uma formação de Sissi, protegendo a lua que já havia feito previsões com um meio sorriso no rosto e uma revelação de peruca batendo o cabelo. O pássaro parou sobre o ar, enquanto o movimento dos planetas era posto ao contrário. Deus Falcão gritou sobre todos os grãos de matéria sólida do universo. Ísis escureceu seus olhos, abrindo suas asas e derramando sobre o não-espaço um caminho de leite materno, via lácteo, proferindo lamentações e injúrias. Seu grito de dor movimentou o carro alado do Deus Sol e acordou os Zeus normativo e os deuses do panteão grego. Subiram com suas carruagens e trajes de batalha, rompendo com a simplicidade do giro em sentido horário. Os deuses nórdicos ancoravam seus barcos flutuantes perto da resiliência. Serqué com seus impropéritos cativava um canto melodioso e enjoado. Resiliência tomada no meio do seu cu. Justo ele, que de tanto trocar de cadeira já tinha feito o cu até perder o assento. Dentro de uma nave, rompendo o escuro paradoxo de professar um ato político covarde para universos infinitos de estrelas e sentia sobre mim o peso de 1/4 das distâncias adquiridas. Era como se estivesse com minha bússola mental quebrada. As violações se cessaram quando abri minha boca, rompendo com aquela luta silenciosa e sem palavras. Senti a primeira contração do meu parto. Parece estranho, mas se tiver que pedir desculpa, eu peço desculpas. Não estava ciente de determinados processos que o universo me trouxe, não sou uma pessoa de silêncios ou ruim. Mas o que está acontecendo? Algo de mim está nascendo. Agora é tarde, não poderão evitar o processo. As rodas do destino estão em movimento, disse Serqué, continuando seu canto sorrindo. As 3 irmãs Moiras, tecendo o fio da vida dos humanos e deusas, ofendidas pelos xingamentos contra seu pai Moros, deus do destino, apareceram sobre os anéis de Saturno com sua roda da fortuna, o desafiando com uma tesoura. Esbraveje mais uma vez sua vitória, que o transformo no maior dos derrotados. Quem é o culpado por esta criatura humana, o drag, gemer em agonia? Está rodando no infinito em uma sala de parto? Perguntou Ísis. O sol padecia sobre um leito de raios dourados, não conseguia responder por estar em desolação. A lua, em serenidade, tornava-se aquilo que era de fato, uma lua minguada de face oculta. Os deuses e deusas tomavam seus lugares perante o tribunal novamente. Buscava-se por ordem, transformando o meu parto em um espetáculo assistido, celebrando o nascimento do meu outro eu dentro de um caldeirão de ferro em um quintal de estrelas. As drags estabeleciam os termos de um acordo,
enquanto Isis retomava seu posto e refazia sua pergunta. Alguém é responsável por isto? Creio que tenha sido eu. Mas esta coisa não é uma drag, é muito estranha. Respondeu a soberana da galáxia de Cici. Buscando por olhos, acabei partindo em silêncio. Eu e esta criatura não dividíamos a mesma linguagem. Não cogitava que após o primeiro contato, eu deixaria com fruto interno lodoso e negro que estivesse o corroendo e destruindo por dentro. Como saberia que esse sentimento assumiria outra forma, dando-lhe outro corpo imaterial, dando-lhe uma linguagem, ou a transformando em um garota com X? Serquer roubou nossa fonte de poder. Interrompi com um grito alto e focal. De pernas abertas e desacordado, celebrava o renascimento da madrugada com o seu manto escuro e a trilogia do céu mitológico. Isis pediu para que levassem até o caldeirão a tesoura das moiras, um jarro de água do Nilo e panos limpos. Concluiu com uma voz sentenciosa. Pelas forças do universo e pelos termos sugeridos por todo o seu exército Mother Drag, minha sentença é que não pague pelo seu crime nas mãos e julgamentos brutais do mundo humano. Quero que fique ciente, porém, que este ato lhe será cobrado. Não por mim, mas por quem daqui deste tribunal que desejar cobrar. Serquer será punida. Respirando, Isis continuou suas considerações. Crio também um novo código de conduta chamado derrota, para todos e todas que foram derrotados e derrotadas pelas armas da vida ou qualquer forma de opressão, que acostumados ou acostumadas com o silêncio ainda propagam o mesmo silêncio, deixando lacunas no espaço e tempo da memória. Mas são merecedores e merecedoras de uma recompensa, fugir da roda das reencarnações karmáticas e dos amores rasos. Que esta língua exista! Proferiu fazendo eco até no pó das estrelas. Ela se tornará a vitória sobre o medo, a revelia de quem espera com respeito a verdade não dita, o desejo. Olhem, o renascimento. Enchendo o tórax de ar, a criança não chorou. Abriu seus olhos e bravejou seu nome com força. Sou aquele que respira com o peito. Podem me chamar de respeito. Involuntariamente surgiu de sua boca, com sobressaltos, o seu irmão ou irmã que acrescentou perante o espanto de todos e todas. Sou aquele e aquela que amolece o que é ordinário. Podem me chamar de amor, mesmo que involuntário. Os gêmeos subiram a bordo da barca do sol, indo ao encontro de Castor e Pollux, esparramando-se dentro de um verso longo e calmo. Coloquem esta criatura no Argo e a levem novamente à terra. Ela precisa de um pouco de realidade após tanta ficção. Seu nome será M. Catacumbo Waves, filha do universo, bruxa, rainha do porno chanchada, senhora das estranhas com seu soberano coração de tarântula, disse Isis. Eu não sei o que aconteceu após tudo aquilo. E não saber foi a melhor coisa que já fiz na vida. Nem toda história é feita de palavras. Algumas são feitas com o silêncio. A galáxia dormiu em paz, sem monstros embaixo da cama. A lua girou, o céu contorceu, no sol era amor. Na terra com os argonautas eu gritei, Break the news, you walking out. No céu estaria para sempre a marca do meu nascimento. 5. Oh, ele está acordando. O quê? Onde estou, Orion? Está no hospital recuperando seu gênero. Estava alucinando em casa fora da normatividade, falando sobre um sujeito sem estereótipos e livre de julgamentos. Pensamos em conjunto e achamos que estava louco. Seu pai o internou para tratamento. Tratamento milagroso. Ele mesmo é um machista em recuperação. Me tirem daqui, vocês nunca poderão fazer de mim o seu depósito de lixo. Sou detentor de um punhado de memórias atemporais. Eu viajei por inúmeros espaços. Doutor, sedativos, sedativos. Filho, segura o outro braço dele, Orion, disse meu pai, correndo em minha direção quando entrou no quarto. Ainda bem, doutor. O que irá fazer com ele? Não se preocupe, será silenciado. Diga, meu jovem, o que você é? Eu não sei, respondi. Diga para seu pai que é um homem. Eu não sei se o sou. Sou filho do meu tempo? Assuma a culpa que lhe cabe, você é culpado por não ser um homem. 2 enfermeiros me colocavam para dormir.
Machista em recuperação, querido homem pai, pois não lhe cabe bem este papel. Fechei meus olhos e nunca mais os abri. O mundo havia matado mais um derrotado derrotada. Apenas uma criatura humana que abrigou e gestou o amor e o respeito. Na parede do quarto estava a foto de um homem morto. Um homem que nunca foi apenas um homem. Partiu com sua mala para as estrelas, encontrando o abraço de seus filhos e filhas, já crescidos, crescidas e empoderados e empoderadas, celebrando a herança da galáxia de Cici e seu coração político de aranha tarântula. Fim.